Gravando? Gravando. Então, legal. Oi, pessoal. Aqui é Marcos Beccari. Essa é a minha primeira tentativa de gravar uma aula online. Então, peço desculpa pelo mau jeito. Mas eu estou, felizmente, contando com a ajuda de meu querido amigo Rafael Ancara, Olá, que está aí do pessoal. meu lado. Obrigado, Ancara. Para quem não conhece, ele é meu antigo parceiro do Anticast, que muito gentilmente topou participar aqui da aula como uma espécie de aluno modelo. Eu vou ser a voz de vocês perante o Beccari. Então, Isso. vamos xingar ele já. Então vamos já pros slides, se você puder, cara. Beleza. Vamos colocar aqui. Aí. Mas. Então, gente, a ideia aqui é não me estender muito no tempo, né? Eu já falei para um cara para ele me interromper quando quiser. E a ideia é tentar apresentar nessa disciplina, né, de História e Teoria 4, uma introdução à principal temática sobre a qual eu venho me debruçando nos últimos anos, né, que pode ser vagamente chamada de estudos do discurso e da visualidade. Tá? Pode passar já, cara, por favor. Isso, né, que eu estou chamando aqui de estudos do discurso e da visualidade, é uma abordagem filosófica que encontra respaldo na chamada filosofia pós-estruturalista francesa. Mas, mais especificamente, né, a perspectiva que eu acabo adotando é a assimilação norte-americana dessa vertente francesa, conhecida como pós-estruturalismo, né? E isso, sobretudo, a partir dos campos da arte e do design. A maneira como eu conduzo essa abordagem no design consiste basicamente em investigar de que maneira o design não apenas desempenha um papel de veículo discursivo, mas principalmente ele também acaba desempenhando um papel de materializador dos discursos, de tal forma que os discursos, os valores, os significados e as visualidades se materializam, ganham corpo por meio do design, né? E para isso, obviamente, eu acabo tendo que recorrer em larga medida a elementos históricos do design. Mas eu preciso ser cauteloso para me desviar, digamos assim, dos próprios discursos que constituem o que a gente costuma chamar de história do design, cuja necessidade de existir já deriva de um discurso de valorização do campo do design, né? Então, mas assim, hoje nessa disciplina eu só quero comentar, né? Eu não vou comentar muito da filosofia pós-estruturalista, nem desse discurso do próprio design. Eu vou comentar sobre 3 autores, né? Que é o Michel Foucault, o Willem Flusser e o Paul Preciado, comentando como que eles têm me ajudado a pensar conceitualmente o lugar e o papel do design na sociedade contemporânea, né? A ideia é dedicar as próximas aulas dessa disciplina a cada um desses autores isoladamente. Então, hoje, nessa aula inicial, o que eu pensei é apenas fazer um panorama muito resumido, né, com o objetivo de contextualizar os 3 autores e já antecipar alguns conceitos importantes de cada qual. Tá? Então, primeiro eu vou explicar como a filosofia de Foucault tem me auxiliado a analisar a dimensão discursiva do design, sobretudo na construção de valores e modos de ser. Na sequência, eu vou pontuar alguns conceitos de Willem Flusser, né, dos quais eu tenho me servido para compreender a dimensão da visualidade especificamente. E por fim, eu só vou mencionar muito apressadamente a importância da filosofia do Paul Preciado para o estudo do design enquanto tecnologia prostética. Tá? Eu, no final, eu tento recapitular tudo nesse quarto tópico chamado Entrelaçando Discurso e Visualidade. Tá? Pode passar, por gentileza, cara. Bom, antes de tudo, é necessário, é importante fazer uma brevíssima explicação do que eu estou entendendo por discurso, né? No senso comum, discurso significa enunciado, seja um enunciado oral, escrito ou mesmo visual.
É como se fosse uma construção feita a partir da linguagem, sempre. Então, como se fosse o discurso é como se fosse um resultado, uma construção da linguagem, né? E aqui é importante destacar logo de saída que o que eu estou chamando de discurso é algo bem diferente de linguagem e de construção linguística. Diferente em que sentido, né? Se vocês entrarem, por exemplo, no site do McDonald's, vocês vão encontrar ali o enunciado de que a principal missão da empresa é garantir a alimentação saudável da população. Belo Por outro discurso. lado, pois é, isso é um pouco óbvio até. Se vocês procurarem no Google pelo Terra Crioula, que é um espaço de comercialização de alimentos do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra do Rio de Janeiro, vocês também vão encontrar o enunciado de que a principal missão do espaço é garantir a alimentação saudável da população local. Ou seja, em ambos os casos, a gente vê o termo alimentação saudável, né? E, obviamente, ambos possuem ideias diferentes do que significa uma alimentação saudável. Então, notem que as palavras não garantem por si só os mesmos significados. E é nesse sentido que, para mim, o discurso importa mais do que a linguagem. Um outro exemplo conhecido na história do design reside na antiga noção de arte total, né? Mais conhecida no século XIX. Essa ideia aparece desde o século XVII, na verdade, né? Pelo menos, até onde eu saiba. Mas basta a gente pensar em 3 discursos do século XIX, ou seja, que se encontram historicamente bem próximos entre si, que é o do John Ruskin, o do William Morris e o do Art Nouveau, de modo geral, mas que pode ser atrelado ao Hector Guimard, que é um famoso arquiteto que projetou as entradas de metrô de Paris, né? Uhum. Os 3 autores se servem da expressão arte total, mas com sentidos bastante distintos, sobretudo na proposição de uma sociedade ideal a partir dessa ideia de arte total. John Ruskin, ao falar de arte total, tinha em mente uma sociedade eminentemente aristocrática, ao passo que William Morris tinha em mente uma sociedade socialista. Por fim, Hector Guimard, né, como todos os artistas e arquitetos do Art Nouveau, francês, né, pelo menos, tinha em mente uma sociedade burguesa, ou seja, que não é nem aristocrática, e muito menos socialista. Então, veja, é o discurso o que diferencia esses 3 usos de uma mesma expressão linguística, né, no caso, a arte total. Então, não é a linguagem, portanto, que precede os discursos, mas o contrário, os discursos precedem a linguagem. E isso eu acho que fica mais evidente sob um viés histórico. Assim, de maneira concisa e abrangente, a gente pode dizer que discurso designa todas as condições necessárias para que algo tenha algum valor ou significado. Eu até já adianto que a visualidade, isso que eu estou chamando de visualidade, tem um significado parecido. São todas as condições necessárias para que algo possa ser visto, representado, imaginado e por aí vai. Mas isso a gente vai ver melhor adiante. Só uma dúvida, a dúvida do aluno aqui. Então, Beccari, a gente pode ter uma aproximação, né, da noção de discurso com o que, em senso comum, daí dentro do design, a gente acaba chamando de conceito, né? Que são todas aquelas dimensões de um projeto e tal. O que a gente está organizando é um discurso, né? Sem dúvida. O difícil, eu acho, é a gente ter consciência de todas digamos, os aspectos, né? E as dimensões disso, que são essas condições, né? Porque no caso da arte total, você vê que o John Ruskin e o William Morris eram ingleses, e mais do que isso, o John Ruskin foi uma espécie de... Assim, o William Morris foi uma espécie de discípulo do Ruskin, né? Então eles se conheceram, eles dialogavam e tal. Né? Exatamente. E, no entanto, por uma série de fatores que não dá para a gente explicar aqui com muita, enfim, com muita atenção, você vê que o John Ruskin tinha uma proposição aristocrática mesmo, né? Uma questão assim, ele era medievalista, estava relacionado lá esqueci o movimento medievalista, os pré-rafaelitas, né? Ele
Ele era um dos principais nomes que estavam à frente do pré-rafaelismo, ou seja, ele tinha uma visão de sociedade ideal, que é uma espécie de recuperação da hegemonia que um dia teve, na Idade Média especificamente, a classe aristocrática. Já o William Morris tem uma ideia totalmente diferente, né? Assim, para não me estender, não basta nós designers tentar pensar, sei lá, o objetivo desse projeto é fornecer uma alimentação saudável. E muitas vezes a gente acaba assim, achando que é suficiente, né, um enunciado como esse. Então a ideia aqui é mostrar como o discurso ultrapassa esse enunciado, ao mesmo tempo que precede ele, né? Então, assim, é importante insistir que a linguagem, assim como todos os valores e significados que a gente adota, não são coisas que preexistem aos discursos, são os discursos que produzem, né, dessa perspectiva, a linguagem, ao situar essa linguagem em um enunciado significativo, né? Então, materializando, portanto, valores e significados, seja por meio de um enunciado, seja por meio de uma imagem, seja por meio de um projeto de design, né? Vou passar aqui. Isso, por favor. Para falar de Foucault, assim, a primeira coisa interessante é que a principal estratégia das minhas pesquisas encontra respaldo teórico-metodológico na filosofia de Foucault. E isso a partir de alguns pressupostos, que são, aí resumidos, né, a centralidade dos regimes discursivos nas práticas sociais, a materialidade que os discursos e valores adquirem por meio das relações de poder, e uma concepção da história enquanto um processo agonístico, ou seja, necessariamente disperso, contingente e acirrado. Né? Agonismo significa basicamente disputa, conflito, né? Então são esses três pressupostos aí, né? De novo, né? O regime discursivo é a centralidade dos regimes de discurso nas práticas sociais, né? A questão da relação de poder é a materialidade que os discursos e valores adquirem por meio dessas relações de poder. E a história, agonismo, né, é essa concepção da história como um processo necessariamente disperso, contingente e acirrado. Para quem conhece um pouco a obra do Foucault, já vai lembrar que na primeira fase da obra dele, Foucault procurou mostrar o quanto a vida das pessoas é basicamente governada e modelada pelas redes de discurso, pelas relações de poder e pelas instituições. Mais tarde, a partir do final dos anos 70, ele complementa essa abordagem anterior, investigando como as pessoas não apenas são governadas e modeladas passivamente, digamos assim, mas elas também governam e moldam a si mesmas, ou seja, enfrentando ativamente todas as condicionantes que a circunscrevem, né? E na passagem dessas duas fases, a noção de tecnologia acaba se tornando um conceito fundamental para Foucault assinalar esse enfrentamento ativo dos indivíduos. Processo esse que Foucault vai chamar de subjetivação, em contraposição à mera sujeição, né? O que significa tecnologia aqui? Foucault entende a tecnologia como um complexo produtivo, porque produz saberes, poderes e sujeitos, que engendra, ao mesmo tempo em que é engendrado, pelos diversos níveis da sociedade, desde o nível abstrato do Estado até o nível concreto da corporalidade. Então, o que está em jogo nessa abordagem Foucaultiana, ou pelo menos o que mais me interessa nela, não é tanto essa concepção abrangente e complexa que ele atribui à tecnologia, mas a ideia crucial de que toda subjetividade, toda identidade, todo indivíduo, tudo isso só existe enquanto uma prática indissociável das tecnologias. E esse horizonte nos leva a conceber o design de maneira igualmente complexa e abrangente. De qual forma, mais precisamente? O design, nessa perspectiva, enquanto objeto, ele não se restringe aos produtos e imagens que nos cercam. Enquanto prática, o design também não se restringe à criação de produtos, imagens, artefatos de uso e consumo.
No lugar disso, e antes de qualquer coisa, o design diz respeito à maneira como nós projetamos quem somos e como vivemos, né? Ou seja, antes de tudo, o design é uma questão de constituição subjetiva. Então, o design, nessa perspectiva, é um projeto sempre de do que somos, quem somos e de como devemos viver, né? Por conseguinte, eu entendo o design, nesse sentido, como necessariamente uma prática que é indissociável das tecnologias que simultaneamente nos sujeitam e nos forçam a enfrentar ou resistir tudo aquilo que nos molda e nos governa, né? Além disso, se como eu disse, a segunda fase do Foucault veio a complementar a primeira, eu acabo fazendo um caminho inverso e acabo retomando a primeira fase para conceituar o design de uma maneira mais precisa, né? Qual seja, enquanto um processo de materialização dos valores, dos discursos e do próprio olhar, da própria visualidade. Então, dito de uma maneira mais resumida, o que eu acho que Foucault nos permite pensar é no design enquanto materialização dos discursos, né? Como eu coloquei ali no slide. Pode até passar, por favor. Isso, obrigado. Nesse sentido, não é difícil perceber o quanto o design desempenha historicamente um papel de consolidar e difundir toda sorte de estereótipo normativo, a exemplo da sinalização de banheiros, né, masculino e feminino, isso sem falar na história da moda. O exemplo dos pictogramas do banheiro ou das famosas cadeiras e poltronas que compõem a história do design de produto já são conhecidos, né, eu acho, e servem apenas aqui para ilustrar o que eu quero dizer com materialização dos discursos. Tá? Pode passar, cara. Então, Flusser, né? Antes de falar do Flusser e os artifícios da visualidade, eu vou só definir muito rapidamente o que é artifício e o que é visualidade, com mais precisão. Artifício, eu estou chamando de artifício aqui apenas um modo mais prosaico ou trivial de se referir a um produto de arte ou de uma criação artística, mas sem ter que chamar isso de obra de arte. Então, artifício é como se fosse uma obra de arte menor. É todo produto de arte, mas daí a arte sendo entendida apenas também como elaboração, né? Então, portanto, o artifício é simplesmente algo elaborado, né? Depois a gente pode, enfim, entrar mais nessa questão, porque eu não quero entrar aqui na questão da arte institucional, né? É só porque o Flusser adota muito o termo arte e artifício nesse sentido mais trivial, assim, e prosaico. E a visualidade, por sua vez, não deve ser entendida como a esfera da visão, literalmente, tá? Na verdade, a esfera dos modos de ver num sentido amplo, ou seja, dos diversos pontos de vista particulares pelos quais nos relacionamos com o mundo. É algo muito similar ao que a Donna Haraway, que é uma filósofa norte-americana, defendeu muito bem no famoso texto chamado Saberes Localizados, ou Situated Knowledge, que está também disponível lá no nosso Google Classroom. Tá? Isso. Então, isso basicamente é para deixar claro que visualidade não é só a questão de ver, né? Mas sempre uma questão de um ponto de vista, uma perspectiva situada nesses modos de se relacionar e nos modos de ser no mundo, né? O Wilhelm Flusser, para quem não conhece, foi uma figura sui generis, né? Um filósofo tcheco radicado no Brasil, que é muito difícil, eu acho, de ser enquadrado em qualquer tradição ou corrente de pensamento, razão pela qual ele se autodefinia como bodenlos, né, que é sem chão, sem pátria, estrangeiro por natureza. As contribuições do Flusser para o campo do design, eu acho que já são relativamente bem conhecidas, né? Então eu vou me permitir ir direto ao ponto que me interessa no Flusser, que é a noção de arte para entender a visualidade. Nesse sentido, eu acho legal salientar o fato de que Foucault gostava de Foucault, não, perdão. O fato de que Flusser
gostava de repetir uma espécie de adágio ou provérbio nietzschiano, segundo o qual a arte é melhor ou mais valiosa do que a verdade. É isso que está escrito aí em alemão, né? Literalmente, a arte é mais valiosa do que a verdade. Bom, por que a arte é melhor do que a verdade, ou mais valiosa? A arte aqui é entendida por Nietzsche como uma elaboração assumida da verdade. E esta, a verdade, é entendida como algo já dado ou perfeito, ou seja, já feito. Nesses termos, a arte é melhor do que a verdade na medida em que a arte tem, nos termos de Nietzsche, uma boa consciência a seu favor, ou seja, consciência de ser elaborada. Ou seja, tanto a verdade quanto a arte, para Nietzsche, são coisas elaboradas. A diferença é que a arte sabe que foi elaborada e a verdade não. A verdade a gente esquece que foi elaborada. Essa é um pouco aí, e por isso que a arte é melhor do que a verdade. Bom, o Flusser, para quem não sabe, ele era um poliglota absurdo, né? Então ele lia o Nietzsche em alemão. E ao ler o Nietzsche em alemão, ele sabia que nessa sentença, que eu não vou me atrever a tentar pronunciar, né, mas o termo Kunst, o primeiro termo ali, deriva do verbo können, que significa poder, no sentido de ser capaz ou saber fazer. Então, eu posso fazer isso, né, essa ideia, ou quase capacidade, mas é mais literalmente poder. A arte significa, então, o poder de criar algo, de elaborar algo. Enquanto a verdade é algo que já se supõe verdadeiro. Né? No termo ali, Wahrheit, significa... War é verdadeiro e Heit é unidade. De novo, né? Sem a pronúncia correta aqui. E se é algo já verdadeiro, é algo, portanto, que não pode ser criado. O que está em jogo nesse adágio em alemão é uma concepção fundamental de Nietzsche e que o Flusser vai assumir. A de que todos os valores, discursos e visualidades já são, em si, artifícios, ou seja, são resultado de uma produção, de uma elaboração. Então, todo artifício também reelabora a realidade na medida em que os valores, os discursos e visualidades sempre nos afetam e também se materializam, ao nos afetar, mais precisamente, né? Então, partindo desse pressuposto, o Flusser vai defender em diversos momentos da obra dele uma ideia polêmica, ao menos entre os designers, que é a ideia de que a arte e o design são somente nomes diferentes para o mesmo processo de reelaboração da verdade. E o que particularmente me interessa nessa ideia é compreender o design como um artifício fundamental de reelaboração da visualidade, ou seja, reelaboração das nossas relações com o mundo e reelaboração dos nossos modos de ser no mundo, né? Então essa é basicamente a contribuição que eu queria destacar do Flusser para a gente entender, né, o design. Se Foucault, né, retomando, vai definir design como uma materialização dos discursos, não que ele defina isso, né, assim, do ponto de vista dele, eu acho que a gente consegue depreender isso. Para Flusser, eu acho que a gente consegue depreender essa ideia do design como um artifício de reelaboração da visualidade, de reelaboração das nossas relações e dos nossos modos de ser. Pode passar, por favor, cara. Deixa pessoal, só interromper a aula um pouquinho, só para eu tirar uma coisa que tá no meu pé aqui, só um minuto, enquanto isso o pessoal toma uma água aí. Isso. Aí, voltamos à categoria coisas de gravar em casa, né? Um gato tava mordendo meu pé. Bom, então vamos lá. Home office. Aqui são então, os exemplos, né? Isso, só para ilustrar um pouco essa parte teórica do Flusser, né? Então, por exemplo, quando a embalagem de um produto se diferencia conforme um público-alvo, seja definido em termos de classe, peso, gênero ou sexualidade, é o design que, materializando discursos e valores, orienta o indivíduo a reelaborar a sua relação com o mundo, né? O mesmo ocorre quando os designers dão aos usuários
a possibilidade de customizar determinado produto ou serviço. Na medida em que um produto ou serviço customizado deve incorporar uma identidade que supostamente seria inerente ao indivíduo, né? Mas, na verdade, essa é a questão, né? Essa identidade é, em larga medida, reelaborada pelo design. E essa reelaboração é sempre da ordem da visualidade. Não porque é literalmente visual, mas porque depende de pontos de vistas particulares, né? E tem uma pergunta, a visualidade nesse caso, então, ela, que é o que você está comentando ali, né? Onde o discurso, é que aí que tá, né? Talvez essa afirmação que eu pensei assim é que a materialidade, o discurso ele fosse materializado pela visualidade, mas ele também se relaciona, né? Ele se constrói a partir da visualidade, tem uma É difícil, de fato, assim, diferenciar as duas coisas, discurso e visualidade, porque são coisas intimamente interligadas, assim, e que tem uma mesma dinâmica. Eu acho que, assim, o modo como as visualidades e as nossas relações com o mundo são construídos são sempre discursivos, mas eu acho complicado de, por exemplo, a partir disso, a gente dizer que os discursos precedem a visualidade. Isso chega, assim, me parece que não, assim, são duas coisas diferentes, sim, mas que ao mesmo tempo não podem ser separadas, sabe? Sim. Então, eu acho interessante isso, talvez para os alunos até compreenderem, começarem a observar, né, que o que você está propondo é um tipo de discurso, um tipo de análise um pouco diferente. Isso também, né? É um tipo de análise que ela não tende a uma atomística, né? De enxergar os elementos e como se relaciona, é observar o todo integrado ali, né? Então acho isso é muito interessante porque às vezes a gente, quando está na graduação, né, vê todos os professores comentando as coisas, né? E daí tipo, tenta usar um modo de pensamento de uma disciplina para outra aqui, né? Tipo, acho que é legal entender essa. Isso é bem realmente não usual no design pensar nesses termos, assim, porque a gente está acostumado a sistematizar as categorias de pensamento, né, metodológicas e conceitos. Mas, assim, só para tentar esquematizar isso, eu diria que os discursos estão relacionados. O que o discurso tem a ver? Tem a ver com valores e significados. Então, tudo aqui, sabe, quando a gente fala de arte total ou de uma alimentação saudável, como eu dizia ali, o que está em jogo nessas palavras são justamente os valores. Assim, é um valor aristocrático, é um valor burguês, e que está intimamente. Esse valor não é desvinculável, né, ele não é isolado do significado de arte total e de tudo mais. Sim. Que não possui um significado universal, né? É sempre dentro de um determinado contexto. E isso que é o discurso. Já a visualidade, eu diria que tem a ver, de novo, não com a visão, literalmente, né? Mas com um modo de se relacionar com o mundo, com uma perspectiva de mundo, ou que vagamente a gente pode chamar como uma visão de mundo. E, obviamente, essa visão de mundo não existe sem valores e significados do discurso. Mas, assim, percebe que você pode ter uma determinada visualidade, ou seja, um modo de se relacionar com o mundo, que não é pautado num único discurso. E mais do que isso, você pode ter uma série de discursos incongruentes entre si numa mesma visão de mundo. Entendeu? Que é o caso do John Ruskin. John Ruskin pregava uma espécie de democracia, o que ele chamava de democracia, de um ponto de vista aristocrático, que não é uma democracia burguesa nem socialista, entendeu? Então, você tem ali os discursos, eles podem ser contraditórios entre si, e isso não impedir que haja uma visualidade, ou seja, uma visão de mundo, um modo de se relacionar com o mundo particular. Né? Então, eu acho que isso um pouco esquematiza a questão ali. Vamos voltar agora para o Preciado. Vamos lá, esse é o terceiro e último, né? Então, assim, por fim, eu gostaria de mencionar como ultimamente, na verdade, eu tenho me servido da filosofia do Paul Beatriz Preciado, né? Na esteira da perspectiva Foucaultiana,
considerando não apenas que ambos, tanto Preciado quanto Foucault, produziram uma filosofia diretamente ligada à vivência de uma sexualidade desviante, né, no caso homossexual por parte do Foucault e transexual por parte do Preciado, mas principalmente considerando que ambos encaram o sujeito e a tecnologia como dimensões indissociáveis entre si. Em duas obras específicas do Preciado, que é o Manifesto Contrasexual e o Texto Junk, o Preciado destaca o princípio segundo o qual nenhum instrumento de dominação, eu estou já citando, né, está a salvo de ser pervertido e reapropriado no interior do que chamarei, seguindo as intuições de Foucault, de distintas práticas de resistência. É essa frase que eu coloquei ali no slide. É pressuposto. É isso. E com base nessa prerrogativa, né, o interesse do Preciado consiste em mostrar como, por exemplo, uma série de artefatos que foram inicialmente projetados para fins de repressão, seja repressão sexual, médica ou religiosa, entre outras, né, acaba sendo reapropriado e ressignificado desde o início do século passado, pelo menos, principalmente pelas subculturas gay, lésbica e sadomasoquista. Esse é o interesse de pesquisa do Preciado. Como é que alguns instrumentos de repressão religiosa medievais, por exemplo, foram, de certo modo, ressuscitados, assim, ou vieram à tona de novo e redesenhados, muitas vezes, por essas subculturas, gay, lésbica e sadomasoquista. O que está em jogo aqui, que é o que eu quero destacar, é a lógica de uma via de mão dupla. Em que sentido essa via de mão dupla, né? A gente já viu com Foucault como o design, enquanto um processo de materialização dos discursos, historicamente desempenha um papel de consolidar e difundir toda sorte de estereótipo normativo. A questão é que, para o Preciado, o design não se restringiria a essa função normativa. O Preciado nos ajuda a perceber que esse mesmo processo normativo também pode acabar ensejando possibilidades imprevistas de subversão dos valores normativos, seja deslocando, reinterpretando ou reescrevendo esses valores em outros processos, em outros corpos. E o principal exemplo é o que o Preciado gosta de retomar, é do vibrador, que foi projetado inicialmente com fins médicos terapêuticos para crises de histeria. Isso você pode até ir para o próximo e depois voltar. Isso. Então vejam, aqui a gente tem de um lado uma fotografia do século XIX, né, de uma demonstração do uso do vibrador por parte, se eu não me engano, de Charcot, na clínica de Saltepierre, bom, eu não vou lembrar, muito menos vou ter a pronúncia francesa correta. Demonstrando ali, né, que como o vibrador ele era aplicado para curar a histeria, né, das mulheres ou atenuar os sintomas, e do outro lado ali a gente tem um dos primeiros vibradores elétricos de mão, que já é uma versão bem reduzida, né, e daí foi fabricado, no caso, nos Estados Unidos, não na França, que é uma versão doméstica, é uma espécie assim das mulheres se autotratarem em casa com o vibrador. Bom, sem estender muito nessa história, a ideia é que esse instrumento, né, originalmente projetado para esse fim médico-terapêutico, ele acaba sendo reapropriado a ponto de, em alguns discursos, ser eleito como uma espécie de instrumento de emancipação das mulheres, né? O Preciado vai mostrar uma série disso. Mas assim, a ideia é que, ao insistir nesse tipo de inflexão, o Preciado quer evidenciar que as técnicas, os instrumentos e os artefatos não determinam e nem são determinados por seus usos e funções. Do mesmo modo que as identidades de sexo e gênero não são inerentes aos corpos. Tanto as identidades quanto os artefatos que a gente fabrica funcionam como próteses, e esse é o conceito central
que eu gostaria de destacar no Preciado. Prótese no sentido de que são coisas incorporadas, podendo também ser desmontadas, remanejadas e reconstruídas. E é precisamente esse elogio às próteses que o Preciado faz, que na minha leitura faz do Paul Preciado um autor importante para o design. E nessa leitura final, os artefatos de design não desempenham apenas um papel de uso, ou de mediação, ou de interação dos indivíduos. Os artefatos, no lugar disso, desempenham antes um papel de incorporação de subjetividades. Isso ocorre, a princípio, pela materialização de uma normalidade, ou seja, de normas e discursos sobre como é ser normal, ou como deveria ser alguém normal, né? E o Preciado insiste em nos mostrar que toda normalidade é sempre definida pelas margens, ou seja, os modelos de um sujeito normal e bem-sucedido que a gente tem dependem, né, para serem entendidos, dos ditos sujeitos desajustados, os indivíduos não adaptados, os desviantes e os marginais. Isso nos leva a deduzir que o design, ao contribuir com a normalização da sociedade, é um dos responsáveis por marginalizar os indivíduos, mas, nesse mesmo processo, é o design que também possibilita a esses indivíduos marginalizados, um uso marginal, alternativo e desviante do próprio design. Eis, basicamente, o mecanismo da prótese. Então, pode passar. Então, assim, para recapitular, né, ou tentar recapitular tudo que eu apresentei, eu faço aqui um exercício de definir o que significa design sob a perspectiva, né, desses três autores e, portanto, do que eu venho chamando de estudos do discurso e da visualidade. Tá? Com Foucault, a gente viu que o design pode ser encarado como um processo de materialização de discursos e valores. Isso não apenas por meio de artefatos ou sistemas visuais, mas antes pela maneira como nós projetamos quem somos e como vivemos, ou como deveríamos viver. Por sua vez, Flusser nos ajuda a compreender o design como um artifício fundamental de reelaboração da visualidade, ou seja, um meio de reelaboração das nossas próprias relações com o mundo a partir dos nossos pontos de vista particulares. Por fim, Paul Preciado insere ele acaba acrescentando a lógica prostética, né, no horizonte do design, ou seja, mostrando como um design é uma forma de incorporar tanto uma normalidade normativa, propriamente, quanto uma anormalidade desviante, ensejando um uso marginal e contra-hegemônico que é próprio das próteses, né? Então, essa incorporação de subjetividade, seja de forma normativa, seja de forma desviante, é um aspecto, uma dimensão que o Paul Preciado nos permite pensar, né, o design a partir dessa perspectiva. Então, pessoal, o que eu tentei fazer nessa primeira aula é apenas um panorama bem resumido, né, com o objetivo de só contextualizar esses três autores que serão abordados com maior cuidado nas próximas aulas, né. Ainda para cumprir esse objetivo de contextualização introdutória dos estudos do discurso e da visualidade, eu elenco 4 textos, pode passar isso, que eu sugiro, né, eu proponho que sejam lidos nessa semana, não necessariamente os 4, tá? Então, assim, a leitura principal, o nome do texto é Coordenadas para Além dos Arredores, que é o último capítulo de um livro recente meu, chamado Das Coisas ao Redor, em onde eu elenco essas coordenadas, né, que é basicamente um pouco tudo que eu passei hoje aqui nessa aula. Eu esclareço com mais detalhes, né, nesse texto, por isso que eu coloquei ele como leitura principal. Como leituras secundárias e bem complementares a essa abordagem, tem um famoso texto do Bruno Latour chamado Um Prometeu Cauteloso, que eu acho que mostra com muita clareza como que o design cumpre essa função, né, de reelaborar a nossa relação com o mundo,
né? Então acho que é uma perspectiva muito interessante, embora não passe pelos autores que a gente viu aqui. O Adrian Forte, né, no Objetos Desejam, um historiador, esse livro é bem famoso, eu separei ali o prefácio e a introdução, no qual ele esclarece, eu acho, de uma maneira muito interessante, como que o design serve para materializar discursos. Então, acho que é uma forma complementar à perspectiva Foucaultiana. E, por fim, nesse artigo chamado Quais Espaços Públicos para Práticas de Arte Crítica, da Chantal Mouffe, que ela é uma filósofa, né? Inclusive parceira do Ernesto Laclau, né? Que é muito conhecido, esclarece aí nesse artigo o que a gente pode entender por práticas de arte crítica. E por mais que ela esteja falando de arte, eu acho que é uma perspectiva que não só se aplica no design, mas, assim, nos facilita compreender o que é não só espaço público, mas, antes de tudo, o que é política. Então, acho que esse é um dos textos que introduz, de uma maneira bem didática, interessante, como que a gente pode entender política de um ponto de vista agonístico, que é tanto do Foucault, quanto do Flusser, quanto do Preciado. E daí eu finalizo por aqui, assim, claro, quero ouvir as questões que se o Ankara tiver, né? Mas insistindo só que a abordagem que eu estou propondo nessa disciplina, e a partir desses 3 autores apresentados, vai no sentido de enfrentar o desafio que eu acho, né? Obter uma compreensão menos restrita e reducionista e mais transversal do design, né, para não dizer mais complexa. Como eu procurei mostrar nesse curto espaço de tempo, a maneira como eu tento dar cabo a esse desafio é fundamentalmente através da filosofia, com ênfase nos estudos do discurso e da visualidade, para entender qual é a função histórica e social que o design desempenha. Então, era isso. Bom, então, para a gente tentar manter nos 45 minutos, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, é mais uma colocação, assim, e daí, se você puder complementando ali, né? Uma noção bem interessante que eu acho que, como você sugeriu ali, aquele texto do Forte, né? Tipo, que é uma abordagem, por exemplo, quando a gente vai compreender a história do design, sempre partindo daquele pressuposto de uma abordagem geral, assim, né? Para uma visão mais interessante. A gente, quando fala história do design, imagina, né? Um livro citando as correntes, os pontos, né? Marcando na data, no tempo, isso, né? E o Forte, ele vai pegar pelos objetos, né? Os discursos dos objetos, e da mesma forma. E daí o que eu achei interessantíssimo do Preciado, eu leio ele por outras vias, eu nunca tinha feito essa associação, e por isso que é interessante, né, da pesquisa tua que você está desenvolvendo, essa noção da prostética, né, porque assim, essa noção de que a margem produz, sei lá, de uma certa forma, a norma, isso vem, a gente via lá no Guy Debord, desses franceses ali, principalmente a galera de 68 ali, eles, parece que é meio que uma ideia, né, que surge, só que eu nunca vi ela tão viva, assim, para pensar o design, como no Preciado. No Preciado, assim, tipo, eu achei interessantíssimo essa noção. Pois assim. O Preciado, ele, eu acho que leva adiante, digamos assim, ultrapassando, assim, ele parte, na verdade, de um dos últimos estudos que o Foucault fez, mas assim, de maneira incipiente, porque ele acabou morrendo, digamos assim, no meio do caminho, que são as práticas de resistência ou práticas de contraconduta, em que ele defendia, basicamente, que essas práticas de contraconduta, ou contra-hegemônicas, né, a gente pode chamar assim também, não são alheias, não são totalmente alheias às práticas hegemônicas. Pelo contrário, elas são resultados imprevistos dessa prática hegemônicas. E daí eu acho que o Preciado vai nesse sentido,
e leva isso adiante, ou seja, ele mostra, ele faz todo o trabalho do Preciado, do meu ponto de vista, assim, vai lá onde o Foucault não conseguiu ir, digamos, nesse conceito de contraconduta. E só para entender o que, assim, essa ideia, assim, um exemplo bem até já meio desgastado, a ideia de revolução, por exemplo, né, seja marxista e tal, geralmente toma como base a Revolução Francesa, mesmo Marx, né, por mais que a Revolução Francesa para Marx seria uma revolução onde a burguesia sai vitoriosa. Mas percebe, então a Revolução Francesa seria um processo que estabeleceu uma nova hegemonia, no caso da burguesia. No entanto, Foucault ele vai pegar o caso da Revolução Haitiana, que acontece simultaneamente, ou quase simultaneamente, à Revolução Francesa, como um exemplo do que ele está chamando de prática de resistência e contraconduta. É bem conhecida essa história, eu acho, de que a Revolução dos Escravos, né, dos colonizados haitianos, ao mesmo tempo em que eles se opunham e confrontavam os colonizadores franceses, eles o faziam por meio do discurso da Revolução Francesa, por meio de eles buscavam assim reivindicar pela liberdade, pela emancipação, por meio dos próprios princípios da Revolução Francesa, cantando o hino da França, por exemplo. Então, ou seja, é uma prática contra-hegemônica que foi um resultado imprevisto da prática hegemônica, entendeu? Ou do percurso, do processo hegemônico. Então, isso é um pouco assim para mostrar a lógica do Foucault quanto a isso. Só sobre o Adrian Forte, eu acho muito interessante o trabalho dele, só que eu acho que, principalmente para ilustrar a ideia de que o design materializa discursos e valores, né? Ele vai ilustrar muito bem como o design sempre materializou discursos e valores capitalistas, né? Ou seja, em função do lucro. Mas eu acho que ele para por aí, digamos assim. Sim. Ele não avança nessa ideia de contraconduta que o Preciado faz muito bem, que o Foucault só iniciou, não foi muito adiante, mas que o Preciado mostra por meio de objetos. Isso que eu acho mais interessante. O Preciado, ele é formado em arquitetura, né? Tem doutorado em arquitetura, estudou os móveis da mansão Playboy na tese de doutorado dele. Então ele entende muito bem sobre essa materialização dos discursos, né, dos objetos e tal. Daí ele mostra, por exemplo, com uma revista como a Playboy, que é basicamente uma pedagogia da heteronormatividade, especificamente do homem solteiro, por mais que o público-alvo da Playboy seja majoritariamente de homens casados, mas a filosofia Playboy é do homem solteiro, mostra como alguns elementos ali, né, foram ressignificados, como propriamente, um dos aspectos que eu lembro da tese dele é que na mansão Playboy, as chamadas playmates ali, foram as primeiras a usar alguns instrumentos sexuais como a cinta caralha, ou cinta peniana, melhor dizendo, e o dildo, entre outros instrumentos, assim, não exatamente as primeiras a usar, mas assim, você acaba institucionalizando o uso desses instrumentos por meio da revista, assim. E depois... Você cria o ambiente, né, de tipo, o comum de ser visto esse objeto não é mais no consultório, é aqui nesse local. Exatamente. E daí, isso assim, claro, a princípio, ao ser vinculado ali nessa revista, são instrumentos super a favor, assim, da heteronormatividade. No entanto, logo nas sequências, né, porque a Playboy começa ali no pós-guerra, né, ou até um pouco antes do pós-guerra, mas você vê uma série de comunidades que existem desde do início do século XX nos Estados Unidos, marginalizadas, né, são as comunidades lésbicas, sadomasoquistas e tudo mais, que vão dar um outro significado, se reapropriar desses artefatos. Então, eu acho que, assim, essa lógica que o Paul Preciado acaba adotando é muito preciosa apesar do nome, né, dar a entender algo depreciado ou depreciativo, eu vejo que é o contrário, né, é uma coisa muito precioso para o design.
A gente entender o design. Muito bom. Era isso. Então acho que estamos aí, ó, precisamente 49 minutos e 40 segundos. Maravilha. E daí tem a próxima aula. Eu vou estar todas as aulas aí com o Beccari, então Oba, vocês vão ter que me obrigado de aguentar novo, aí. cara. Não, é Foi um prazer. super útil e também precioso para nós aqui a sua participação. Tá? Então, pessoal, até a próxima. Até. A gente conversa. Aqui.